Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do novo canal. Eu sou Fausto Oliveira, se você não me conhece. Esse é o meu novo canal aqui no YouTube, onde eu faço reflexões pessoais, bastante particulares, sempre com a tentativa, a intenção de ampliar os horizontes de praticamente qualquer discussão que se trava no nosso mundo de hoje. Minha intenção é sempre aprofundar e expandir os limites da nossa compreensão a respeito dos temas mais variados. Quem está acompanhando aí, esse é o 7º vídeo longo que eu publico, já percebeu que essa é a característica da minha forma de entender e debater as coisas, e não será diferente com essa série de 3 vídeos que eu inicio hoje, aqui, agora, nesse vídeo que você está vendo. Um vídeo vai ser sobre a esquerda, um vídeo vai ser sobre a direita e outro vídeo vai ser sobre o centro. Vou publicá-los em sequência. Naturalmente, esquerda, direita e centro, né, é bem claro que eu estou me referindo à política. Né? E quem acompanha aqui esse trabalho inicial, nos primeiros vídeos desse novo canal, já percebeu que eu propus uma brincadeira interessante para ter o mínimo de cenário. Aqui eu utilizei 2 quadros que eu tenho na minha casa, um deles para temas políticos, sociais, etc, etc, que não é esse, e outro para temas psicológicos, para temas interiores, para temas filosóficos, para temas mais da natureza humana, que é esse aqui. Né? E aí você vai perguntar para você vai falar de esquerda, direita e centro, que são assuntos por todas as pessoas associados, né, à política, e vai colocar o quadro que denota um discurso mais enviesado na psicologia, enviesado na filosofia? Sim, é exatamente isso aí mesmo. Então eu fiz questão de deixar claro aqui agora, para não dar nenhuma dissonância aqui na nossa comunicação, que os vídeos sobre esquerda, direita e centro, que eu vou apresentar a partir desse, que é sobre a esquerda, vai ser o primeiro da série, não tem caráter exclusivamente político. Aliás, tem um caráter muito discretamente político. E por quê? Bom, você vai ver ao longo da série, assim, não será uma série de vídeos curtinhos, vão provavelmente ter mais de 30 minutos cada um, mas eu acho que tem uma potencial novidade nisso aí, tá? Que é tratar desses grandes eixos de organização dos seres humanos na esfera política, né, a partir da forma como eles se compreendem, né, que é disso que se trata, olhando pelo ponto de vista de o que conforma essas identidades políticas, que tipo de psique conforma essas identidades políticas. É o que a gente vai fazer a partir de agora, começando pelo lado da esquerda. Não sem antes, naturalmente, pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, aquela coisa de sempre, que todo youtuber faz, né? Eu sou obrigado a fazer também. Por favor, se você puder me dar essa ajuda. E se você puder mais ainda, se você realmente estiver disposto a ir comigo nessas jornadas, né, filosóficas que eu estou propondo, considere me apoiar. Eu, né, vivo de fazer serviços jornalísticos, né, para setores econômicos, etc., e ando precisando de ajuda. Então tem aqui o meu Apoia-se, caso você decida me apoiar, está aqui na descrição, está aqui no comentário fixado também, para que você possa contribuir comigo e manter vivo aí esse trabalho que eu resolvi fazer aqui no YouTube. Muito bem, vamos começar. Pessoal, então esquerda, né? Para o princípio de conversa, eu queria demarcar, e acho que vou precisar fazer essa demarcação nos vídeos sobre direita e sobre centro também, o seguinte: primeiramente, esquerda e direita, antes de existir a noção de centro, né, que acontece depois em função da existência da direita e da esquerda, são noções, não sei se você sabe disso, né, nascidas na época da Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional Francesa tinha 2 grandes blocos. Né? Então você tinha no meio ali do salão, né, na Assembleia Nacional Francesa, um presidente, né, uma mesa diretora, hoje seria isso, né, uma mesa diretora, um presidente da Assembleia Nacional. A direita dele, a direita do presidente, ou seja, a direita do Estado, a direita do poder, né, sentavam-se os representantes que eram conservadores, né, defensores da monarquia, da família real, defensores da tradição, né, naquele contexto político do conflito da Revolução Francesa eram conservadores. E à esquerda do presidente da Assembleia Nacional sentavam-se aqueles que se definiam como, né, transformadores,
queriam fazer a Revolução Francesa caminhar no sentido de uma mudança radical, né, um novo regime, por isso eram associados a progresso, a república. Eles queriam a república, eles queriam a derrubada da família real, queriam transformar o país numa república, queriam transformar a sociedade numa sociedade mais igualitária, né? E você deve se lembrar, a questão do terceiro estado eram os trabalhadores, o segundo estado eram os burocratas, e o primeiro estado era a nobreza, né? Então eles queriam uma sociedade igualitária, onde todos pudessem votar, etc, etc. Daí que nasce o conceito básico de direita e esquerda. É aí que isso se estabelece e que até hoje, né, é carregado por todas as sociedades de uma maneira muito acrítica, muito ignorante, muito pobre e, portanto, muito pouco efetiva. Né? E essa é a razão, afinal de contas, pela qual eu estou me aventurando nessa tentativa de propor uma nova interpretação sobre o que é esquerda, direita e centro. E nisso eu não pretendo, naturalmente, invalidar a sua posição. Se você é uma pessoa de esquerda, eu acredito que talvez tenha mais pessoas de esquerda vendo esse vídeo do que de direita, mas sabe-se lá, né? No Brasil do século XXI, isso não significa que eu vá, de alguma maneira, dizer que você está errado ou tentar esvaziar o seu posicionamento. Não se trata disso. E tampouco a mesma coisa para a direita é a mesma coisa que o centro. Apenas quero contribuir com algumas colocações que tentarão situar esse debate e essas identificações de uma maneira menos infantil. Porque que sentido tem hoje, né, nessas enormes complexidades sociais, econômicas, políticas, né, do mundo contemporâneo, onde tudo já se cruzou 1000 vezes e o cenário é de uma heterogeneidade tão completa e tão abrangente? Que sentido tem hoje em você, que tranquilidade isso te dá, né? De você olhar no espelho e dizer, mas eu sou de esquerda, ou então, mas eu sou de direita, né? Porque o que exatamente significa isso para você? Você já se fez essa pergunta? Ou você andou comprando conceitos antigos que você leu em algum lugar, ou ouviu na internet, ou alguém jogou na sua cara, e isso te agradou por alguma razão, porque bateu em alguma coisa que você tem dentro de si, ressoou, e aí por ressoar você falou, opa, eu acho que é isso que eu sou, então, já que eu acho que é isso que eu sou, então eu devo ser isso, então mais ou menos, aí você vai complementando, né, com um pouco mais de informação enviesada, compreensão enviesada, para formar algo que você sente que precisa, uma identidade política para existir no mundo e dizer, não, eu não sou aqueles, eu sou esses, e esses são bons e aqueles são ruins, e etc, etc. Mas que sentido tem? Né? Muito pouco na vida real. Hoje, todo mundo basta ter uma visão minimamente, né, não infantilizada dos processos sociais e políticos e você vai ver que aquilo que é de esquerda num momento passa a ser de direita no outro, aquilo que é de direita e vice-versa, né? E os políticos representantes eleitos ou não eleitos, aqueles que tomam posição e influenciam, etc., os agentes da política, permanentemente fazem um trabalho de adaptação, não é verdade? Há alguns anos atrás, eu já participava da política, né? Ser de esquerda era um determinado grupo de coisas no Brasil daquele momento. Hoje, ser de esquerda é um conjunto de outras coisas que já não tem quase nada a ver com aquilo que era ser de esquerda no tempo em que eu, por exemplo, fazia militância política. Então, assim, dado que nós estamos numa tremenda relatividade, né, desses polos, e que esses encaixotamentos conceituais já não são mais suficientes para definir praticamente nada, e muito menos você como indivíduo, né, preste atenção nisso, eles não são suficientes para definir você como indivíduo. Então eu convido, né, a você que está aqui assistindo, as demais pessoas, por favor, divulgue esse vídeo, eu acho que será útil para muita gente, a fazer a seguinte reflexão: o que exatamente você acha, procura e acha dentro desse conceito de esquerda, né, que te identifica, que te faz ressoar, né, que te espelha, e você encontra alguma identificação ali a ponto de você dizer, eu sou esta coisa, eu sou esquerda. Porque veja,
seria muito fácil, com argumentos, derrubar uma série de coisas. Né? Por exemplo, se você é de esquerda, você teoricamente, né, pela cartilha, pelo manual, por aquele monte de, né, vamos dizer assim, conceituação tradicional que já não encontra mais lastro na realidade, você é uma pessoa que defende a igualdade, né, uma pessoa que tem o valor da igualdade, é uma pessoa que, né, aceita uma maior intervenção do Estado na sua vida individual para que, né, a promoção da igualdade social se coloque, se expresse melhor. Em tese, você é uma pessoa que prioriza a coletividade em lugar da individualidade, né? Dependendo do grau de esquerdismo, entre aspas, né, que você assimila e expressa, você naturalmente vai ter uma postura mais ou menos coletivista e, portanto, por correspondência e por oposição, mais ou menos, né, aceitadora do individualismo, porque o individualismo está aí, é um fenômeno do ser humano. No limite, todos nós acabamos sendo individualistas, né? O instinto de sobrevivência do ser humano é altamente individualista. Mas o coletivismo, como construção mental, também, né, encontra na mente do esquerdista, na psicologia do esquerdista, a sua validade. Então, assim, quais são os valores? Eu acho que essa é a grande, né, questão. Que valores estão em discussão? E o que está por trás desses valores como psicologia pessoal que motiva os cidadãos e os seres humanos a frequentemente ignorar fatos reais e processos da história real, né, e manter a identificação e o conceito acima e à prova do teste da realidade. Né? Porque é esse ponto que se chega. E isso, naturalmente, está na base dos radicalismos, está na base aí de todas como é que eu vou chamar? Essas idas ao limite, né, que muita gente se permite, que deixa de ser uma fronteira da racionalidade e passa a ser uma fronteira da emoção pura e simples. E aí, quando a gente fala que a política acaba virando um grande jogo de emocionalismos e esteticismos, né, é porque existe uma correspondência muito direta, e isso é bastante perigoso, entre os valores psicológicos profundos, arquetípicos, né, que estão na cabeça das pessoas que estão aderidas a uma determinada corrente, e certas mensagens que hoje circulam com a fartura, com a facilidade tremenda, que são mensagens emocionais e mensagens estéticas que conectam diretamente com esses valores e com esses arquétipos. E o que está no meio, que deveria ser isso que eu estou trazendo aqui, quer dizer, a crítica, a reflexão, a filtragem, né, o raciocínio lógico, a verificação com a realidade, isso tudo some. Some para dar lugar a uma identificação direta que, no fundo, é algo que acaba sem se explicar. A pessoa vira de esquerda porque ela, no fundo, sente uma necessidade de ser de esquerda. Se ela filtrar, se ela questionar isso diretamente e se comparar com os dados da realidade, não necessariamente isso encontrará uma justificativa. E aí, para não dizer que eu estou querendo esculhambar alguém em detrimento de outro, o mesmo fenômeno acontece na direita também, tá? E aí, assim, quais são, né? Quais são os valores, os arquétipos, né, que movimentam a cabeça de quem se identifica com a esquerda? Bom, a partir daqueles valores tradicionais que fundamentaram a esquerda original, que se sentava à esquerda do presidente da Assembleia Nacional Francesa, derivaram-se, de acordo com os contextos sociais e com todas as obras de todos os autores, né, que teorizaram e industrializaram essas identificações, né, tanto em forma de conhecimento construído e ciência social aplicada, como também na forma de movimentação política nas sociedades e nos contextos históricos, né, esses valores foram ganhando traduções de acordo com os contextos, né, de acordo com os contextos. Todo mundo que conhece a história da esquerda sabe, eu conheço um pouco da história da esquerda, sabe que como mudaram, né, esses conceitos ao longo dos tempos e dos lugares. Né? Tem lugares em que ser de esquerda é apoiar um Estado fortíssimo, tem lugares em que ser de esquerda, e dentro desses lugares também correntes que pensam diferente, naturalmente, né, em que ser de esquerda é
apoiar o não Estado, não aceitar isto, né, provocar uma vida, né, de outro modo, uma vida não autárquica, né, não estatal. Né, um não Estado, é o contrário do que seria ser de esquerda em outros contextos. Então, assim, se existe tanto espaço para diferença e divergência dentro de um mesmo conceito, né, que mobiliza tanta gente, o que é esse conceito lá no fundo da cabeça do ser humano? Então, assim, você pegando aqueles valores originais, mantiveram-se algumas ideias fundamentais, principalmente a ideia da necessidade de promover a igualdade entre os homens, né? O esquerdista, em geral, vai ter, naturalmente, uma imensa alergia à desigualdade. Não importa o que se faça, né, em termos de geração de igualdade, de oportunidades econômicas, ou de renda, ou de moradia, ou de, né, em qualquer contexto, houve experiências razoáveis, né, situações de igualdade ao longo da história do século XX, a social-democracia europeia conseguiu, e, né, alguns estados também, né, governados por governos, né, do que se identifica como esquerda política, né, estados socialistas, estados já, enfim, comunistas, pelo menos no nome, né, que promoveram grandes experiências de igualdade. Mas você tem esse valor ainda, né, como um grande lastro, assim, se ele for questionado, o esquerdista vai ter que chegar ao ponto de dizer, não, mas peraí, tudo bem, você pode me tirar isso, você pode me tirar aquilo, beleza, isso foi uma derivação, isso aqui, mas a igualdade eu mantenho. O outro conceito que também é muito mantido, acho que está na raiz, na medula, é o conceito da justiça. Né? O esquerdista enxerga injustiças e se lança à vida para corrigir as injustiças. Então o esquerdista tem um perfil psicológico que arquetipicamente se coloca numa situação, né, muito frequentemente de combate, daí a luta, daí o desejo de achar lutas, desejo de lutar, né, essa pulsão lutadora, e que evidentemente corresponde a uma necessidade de corrigir algo que está errado. E esse algo que está errado é frequentissimamente associado a injustiças. Bom, você percebe então que na verdade são duas qualidades humanas muito, muito bonitas, né? Nada disso tem nada de errado, são grandes virtudes, né? Desejar a justiça e desejar a igualdade, né, num mundo que, né, é caracterizado pela distribuição não equitativa dos seus recursos, etc, etc, num mundo que deixa pessoas morrerem de fome, num mundo que já deixou muita gente, né, ferrada pelas mais variadas razões, sempre, né, relacionadas aí a algum tipo de interesse econômico e político de concentração de recursos e poder, tudo isso, na verdade, são virtudes. Então são ótimas qualidades as do esquerdista, em nível arquetípico, não é verdade? Mas os níveis psicológicos profundos dos valores, né, inconscientes, eles não, infelizmente, né, eles não são inteiramente responsáveis pela ação do ser humano no mundo. Por quê? Porque o ser humano no mundo tem que lidar com contradições, com dualidades. E o teste da realidade frequentemente bagunça esses conceitos. Isso vale para qualquer esfera da vida e qualquer esfera de valores, mas ainda nos valores que encontram sua expressão no ambiente da política, porque no ambiente da política a confusão é ainda maior, porque existe interesse dentro dos agentes políticos em gerar confusão. Não é verdade? Então, assim, existe então esse lado luminoso dos valores esquerdistas, porém, vai existir também os lados sombrios dos valores esquerdistas. Aí é preciso olhar para esse lado sombrio dos valores esquerdistas. Ora, a partir do momento em que uma pessoa esquerdista começa a não reconhecer, isso é um problema, né, não reconhecer melhorias e justiças quando não são feitas por aqueles que, né, lhe convém reconhecer, ou quando, e isso é talvez até mais comum na história, não nesse momento, não no nosso país, mas na história é mais comum, quando
apesar de existirem progressos dentro dos contextos sociais, é necessário para as pessoas que têm o valor, né, instalado, né, o valor considerado esquerdista instalado na mente, é necessário para eles uma contínua busca do injusto no mundo para manter viva a pulsão latente de luta contra a injustiça, aí você começa a ter um valor sombrio, né, do ser de esquerda. Né? É a busca obsessiva pela injustiça até mesmo onde ela não existe. E aí, bom, né, quantas ocasiões, né, não há esquerdistas aí ao longo da história que promovem situações chamadas, criam fatos, né, que depois veio se chamar factoide, né? A gente na época dizia, criou um fato político. Criar um fato político, por exemplo, quantas vezes um esquerdista não dá um encontrão num policial numa manifestação, ou não xinga a mãe de uma pessoa e, tipo, toma uma bifa, toma uma cacetetada, entendeu? E, né, sai dali reclamando injustiça e congrega seus amigos, porque eles, né, estão ali, claro, onde vai um vai todos, porque é coletivismo, é solidariedade. Então são os lados sombrios dos valores virtuosos que eles carregam indo para a operação no mundo real. Em função de quê? Dessa necessidade, que eu acho que aí está o lado negativo, se você quiser, né, do valor positivo, da virtude, que é quando então ela começa a buscar ativamente a situação de exclusão, a situação de injustiça, a situação de opressão, para que haja um combustível novo de luta, de reação à opressão, de reação à injustiça. E a que tipo de desejo isso tudo responde? Há um desejo, e é muito claro isso, né? Se você já acompanhou até aqui, acho que já está bastante óbvio. É um desejo de heroísmo. Então, assim, lá no final, né, encontra-se na cabeça do esquerdista, na psicologia do esquerdista, eu avisei que o vídeo não ia ser sobre político, o vídeo ia ser sobre, né, seres humanos. Lá na psicologia do esquerdista encontra-se um desejo de heroísmo. Né? Então aí vem, os grandes mitos da esquerda são considerados heróis. Meus heróis morreram de overdose, né? Quer dizer, é o Che Guevara, né? São outros tantos. Então, aqui no Brasil tem várias, né, correntes políticas que criaram verdadeiras mitologias baseadas no heroísmo. E veja, não estou desqualificando os atos de ninguém, muitos desses atos foram de fato heróicos. Eu tenho os meus heróis políticos, né, que quem me acompanha sabe quais são, e eu até hoje reverencio os atos efetivamente heróicos que eles tiveram o peito, a coragem de tomar nas suas vidas. Mas isso não exclui o fato de que, né, é necessário perceber que existe um comportamento que automatiza a busca por oportunidades de heroísmo. Né? E por isso hoje a esquerda ela encontra num mundo em que, né, você não é que não haja problemas sociais, há muitos problemas sociais, mas os problemas sociais hoje já não são os mesmos dos momentos históricos em que a esquerda realmente foi muito prevalente, no Ocidente principalmente, né? Vou falar do Oriente, porque o Oriente é um contexto político e tal, e teve as revoluções, né, a partir de 17 aconteceram mais pro lado de lá, etc. Mas assim, no Ocidente principalmente, quer dizer, onde a novela foi a novela do século XX, com a clivagem cubana acontecendo e colocando toda a América Latina e também na África, né, naquele, né, conflito da Guerra Fria, etc, etc, acaba que nós como que nos acostumamos a buscar automaticamente o lugar da opressão, o lugar da injustiça, para satisfazer esse desejo de heroísmo. Na maior parte das vezes um heroísmo coletivo, e por isso a esquerda é tão dada às manifestações de rua, grandes passeatas, né, as marchas históricas aqui e ali, não sei o que, não sei o que. Porém, nesse mundo que apresenta outro modelo de problema social e econômico, e também, né, mental e psicológico, ao mesmo tempo em que, né, você tem uma necessidade mantida e que já não encontra
ressonância para essas necessidades psicológicas do ser de esquerda, né, tão facilmente como até bem pouco tempo se encontrava, o que acontece com a esquerda? Mais um movimento, porque foram muitos, né? Mais um movimento de metamorfose. E agora, hoje em dia, ela em grande medida, que eu sei que não são todos os esquerdistas, nem todos os movimentos de esquerda, evidentemente, mas em grande medida, a esquerda hoje se entregou a uma metamorfose que busca o lugar da opressão, o lugar da injustiça, o lugar da marginalidade, ou seja, os fatores motivadores da luta heróica pela correção e em nome da coletividade, né, em territórios nunca explorados, como, por exemplo, o território da identidade pessoal. Hoje se tornou um território de disputa política em função do fato de que a nova metamorfose da esquerda, do ser de esquerda, encontrou nesses lugares uma oportunidade grande, aliás, né, de correção de injustiças. Ao ponto, e aí vem um tremendo elemento sombrio, uma tremenda sombra da esquerda, ao ponto de começar a fabricar, de fato, injustiças, de fabricar opressões, de fabricar marginalizações. De novo, é claro que você já entendeu a que eu estou me referindo, e não é dizendo que não haja opressões e marginalizações em todos esses lugares. Porém, a mecânica clássica de ação da esquerda, que é a mecânica da política de confronto, né, da pressão social, da organização dos coletivos, da necessidade de fazer uma combatividade radical, né, que exclui e atira para o lado do mal, para o lado do indesejável, para o lado do injusto, todos aqueles que se opõem, que essas são as mecânicas clássicas do ser de esquerda, né, do confrontamento e do ato confrontador e do ser confrontador, que corresponde a esses impulsos psicológicos da esquerda, né? Isso tudo acaba virando instrumento em territórios onde muito dificilmente essas coisas poderiam ser aplicadas. Muito dificilmente. Daí as transgressões que acabam ocorrendo e que agora está acontecendo toda uma onda de volta, né? Uma onda de retorno. E muitos estão tendo que se explicar porque, bom, né, estão sendo injustos em nome da justiça, estão sendo opressores em nome do oprimido. Não é verdade? Nessas lutas identitárias que vêm acontecendo, as quais grandíssima parte da esquerda, por razões, né, desse lado sombrio da psicologia do ser de esquerda, né, produziram. Na verdade, se tornaram opressores em nome do oprimido. Se tornaram, né, promotores de injustiça em nome da justiça. Quais são as injustiças? Quais são as opressões? Os cancelamentos, os julgamentos de internet, as exclusões de todos aqueles que não concordam, as pré-definições de outrem como fascista, como racista, como misógino, como transfóbico, como fóbico isso, fóbico aquilo, etc, etc, etc. Isso tudo corresponde a uma deterioração, não posso evitar dizer, do caráter esquerdista que, por sua vez, é uma derivação psicológica do ser de esquerda, né, clássico, precisar encontrar fatores na realidade que continuem motivando, né, a pulsão confrontadora que é natural desse arquétipo que está instalado na mentalidade esquerdista, que é o arquétipo do herói que quer corrigir injustiças no mundo a qualquer custo. E é uma pena que isso tenha deteriorado por aí, porque, inclusive, se fosse para deteriorar, teria maneiras mais dignas de deteriorar. Mas, assim, de certa maneira, não faltam injustiças e correções a serem feitas no mundo, né, que demandam os princípios lindos, luminosos, bonitos e aproveitáveis, né, que fundamentam a esquerda,
né, que seriam o quê? Não falta hoje necessidade de solidariedade no mundo, não falta hoje necessidade de um reforço das coletividades, não falta necessidade de uma ideia de que é necessário, de que precisamos ser uma sociedade mais igualitária. Não faltam causas. Então, por que o ser de esquerda hoje não consegue se associar prioritariamente com estas causas e sim continua nessa neurose, né? No fundo é uma neurose. Porque ele continua nessa neurose de busca da injustiça, busca da opressão. E note, né, a cada vez que se reconhece, se começa a tratar pela via da política determinada, né, situação conflitiva e supostamente injusta que se aponta, né, logo é necessário abrir mais uma frente, achando uma nova clivagem. Criaram-se, né, teorias, né, enormes para achar novas clivagens de conflito social, para transportar para lá a tendência e a necessidade psicológica do herói esquerdista que corrige injustiças no mundo. E isso, enquanto não for tratado, e a melhor maneira de tratar uma sombra é jogar luz sobre ela, o que é exatamente o que eu tenho tentado fazer nesse vídeo aqui, que já está bem longo, inclusive, a melhor maneira de tratar isso, se isso não for, é jogando luz. E se isso não for tratado, né, o que vai acontecer, pessoal, é o que vem acontecendo. Quer dizer, a própria esquerda, né, ficará cada vez mais marginalizada. Né? Porque, né, e quero concluir dizendo isso, se antes você tinha uma associação muito clara entre, e daí, né, por causa disso, né, existe a clássica visão da luta de classes, né, a visão tradicional, né, marxista da luta de classes, porque você tinha uma associação muito clara. Quem é o injustiçado do mundo? É o trabalhador, né, que trabalha e Aí você pode dizer que é expropriado, você pode dizer que ele sofre mais-valia, você pode não concordar com isso, aí vai ter mil correntes e tudo mais, mas assim, sempre existiu, né, uma noção muito aceita de que, bom, existem os muito ricos e existem os muito pobres, e no meio criou-se ali uma classe média que, né, o neoliberalismo, recentemente, nos 50 anos para cá, vem achatando e colocando junto com os mais pobres, ou seja, né, ao mesmo tempo que se espalha consumo para todos os lados, mas isso não resolve, né? Então, assim, como se desassociou o ser de esquerda disto e se colocou naquilo? Entende? Quer dizer, a situação não mudou tanto assim. Então, assim, é necessário. E hoje, né, o que essa parte da população que é associada com o ser mais pobre, né, tem menos renda, não é dona de meio de produção, em quem ela vota majoritariamente em vários lugares do mundo? Por diversas razões, vota naqueles que se identificam como direita. E mesmo quando não é majoritário, no Brasil, por exemplo, não foi majoritário. Embora a gente deva dizer também que, assim, nos estratos médios é que nós tivemos a última grande votação da esquerda brasileira. Mas tudo bem, vou deixar aqui que a classe mais inferior em termos de renda no Brasil está rachada ao meio. Mas o fato dela estar rachada ao meio, né, significa algo. Se ela olha para o ser de esquerda e não encontra mais uma representação, isso significa que tem algo errado, e não é algo errado apenas na proposta política. Isso são as externalidades, são as formas externas, né? Agora, as formas externas correspondem a problemas internos. E quais são esses problemas internos? É o que eu, né, venho tentando explorar nesse vídeo. O ser de esquerda se transformou numa compulsão neurótica obsessiva por encontro de zonas de conflito cada vez mais marginais. Porque senão não há a satisfação do desejo por heroísmo. Ora, se não há a satisfação do desejo por heroísmo nesses lugares, e cada vez menos vai haver, porque, quer dizer, vai se afunilando mais, como é que você consegue ser herói? Você vai acabar sendo herói de si mesmo, né? O que paradoxalmente te leva para o individualismo e não para o coletivismo. Bom, não surpreende que as faixas desfavorecidas economicamente, socialmente, em todas as sociedades do mundo, deixem de olhar para essa forma de entender o mundo como uma forma válida. Qual a surpresa? Nenhuma surpresa. E é bem o que tem acontecido.
Não à toa, nos Estados Unidos, quem mais votou no Trump foram trabalhadores, operários de fábrica, muitos negros, muitos latinos votaram no Donald Trump, assim como na Europa, né, eleição após eleição, os governos de chamada, né, extrema-direita, vêm ganhando eleições ou vêm tendo votações expressivas nos parlamentos europeus com grande apoio das classes populares. Né? Por que será que isso tudo está acontecendo? E, logicamente, isso vai acontecer no Brasil também. Vai acontecer no Brasil também. Isso está marcado no calendário. Podem escrever. Então, assim, fica aí o convite para uma reflexão que, afinal de contas, é sobre a política, mas não é na política. É uma reflexão na mente humana. Por isso coloquei meu quadro que denota que eu vou falar de coisas psicológicas, que de fato falei. Né? Apesar de ser um vídeo que se aplica totalmente à esfera política da vida. Mas apesar disso, é um vídeo sobre o quê? Sobre o comportamento dos seres humanos. E é necessário que se faça essa interface. Senão, pessoal, ser de esquerda, ser de direita, vai continuar sendo apenas uma correspondência muito pobre entre uns valores inconscientes que você sente que tem, mas não consegue elaborar, e umas mensagens que provêm do mundo, que te atingem, né, que são sempre muito emocionais e muito estéticas e que falam direto na sua subjetividade através de técnicas de marketing direto no cérebro, neural, que, né, suplanta, suprime a sua capacidade cognitiva, e você vai continuar sendo uma massa de manobra, me desculpa. Entendeu? Eu acho que isso não interessa pra ninguém, nem a sociedade, nem a você que tá aí assistindo. É isso. Bom, se inscreve aí no canal, agradeço pelo like e se puder me apoia. Obrigado, até o próximo vídeo que vai ser sobre a direita. Esperem uma crítica similar. Um abraço.